Você já parou para pensar que o seu maior obstáculo não é o que você ainda não conquistou, mas o fato de não saber parar? Sim, isso mesmo. Enquanto o mundo grita que sucesso é sinônimo de esforço incessante, Jesus nos ensina algo completamente diferente. O verdadeiro poder está em descansar. Parece loucura, né? Mas é exatamente quando soltamos o controle que as maiores bênçãos começam a fluir. E hoje você vai descobrir como descansar no Senhor pode transformar a sua vida e fazer você receber tudo o que precisa. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí. Eu escolho descansar e confiar. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso com uma vida mais leve e cheia de propósito. Tópico 1. O poder de saber esperar. Esperar é uma das coisas mais difíceis na vida. Vivemos em uma sociedade que valoriza a pressa, onde tudo precisa ser rápido, internet, comida, resultados. Mas a Bíblia nos convida a um caminho diferente. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37:7. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma promessa de que, ao descansarmos, as coisas acontecerão no tempo certo. Já percebeu que muitas vezes, quanto mais tentamos acelerar algo, mais complicado fica? É como tentar abrir uma flor antes da hora. Você só vai machucar as pétalas. Esperar é confiar que Deus sabe o momento perfeito para tudo. Imagine um agricultor. Ele planta suas sementes, rega a terra e cuida com carinho, mas sabe que não adianta ficar olhando para o solo, esperando o broto aparecer no dia seguinte. Existe um tempo para cada coisa, e tentar apressar o processo só traz frustração. Assim é a nossa vida. Quando confiamos no tempo de Deus, começamos a perceber que a espera não é um castigo, mas uma preparação. E essa preparação é essencial para que, quando o resultado vier, estejamos prontos para recebê-lo com sabedoria. Mas por que esperar é tão difícil? Porque esperar exige abrir mão do controle. A gente gosta de se sentir no comando, de acreditar que podemos resolver tudo na nossa própria força. Só que a vida é cheia de coisas que fogem do nosso alcance, e é aí que a confiança entra. Confiar é saber que mesmo quando não vemos nada acontecendo, Deus está agindo nos bastidores. Em Salmos 27:14, a Bíblia nos diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa força que vem durante a espera é o que nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Você já tentou resolver um problema e, depois de muito esforço, percebeu que a solução só apareceu quando você finalmente parou e respirou? Isso acontece porque, ao descansar, damos espaço para que as coisas se encaixem naturalmente. A ansiedade nos faz agir por impulso, tomar decisões precipitadas e, muitas vezes, afastar o que tanto desejamos. Quando aprendemos a esperar, evitamos esses erros e nos tornamos mais sábios. O descanso não é inatividade, é confiança ativa. Esperar também é um ato de fé. Olhe para a história de José no Egito. Ele teve sonhos grandiosos quando jovem, mas sua vida não seguiu o caminho que ele esperava. Foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos. Mas José soube esperar. Ele não se revoltou, não perdeu a fé. Ele confiou que Deus tinha um plano e, no momento certo, foi elevado a governador do Egito. Sua espera não foi em vão, e a nossa também não será. Agora, pense na sua própria vida. Quais áreas você tem tentado apressar? Um relacionamento que não acontece no seu tempo? Um emprego que parece demorar a chegar? Talvez seja a hora de soltar as rédeas e permitir que Deus conduza. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Esse é o poder da espera. Não é ficar parado, mas crescer, amadurecer e se preparar para o que está por vir.
A verdade é que a espera molda o nosso caráter. Nos momentos de incerteza, aprendemos a confiar mais em Deus do que em nossas próprias capacidades. A paciência nos ensina a valorizar o processo e não apenas o resultado final. E quando finalmente recebemos o que tanto esperamos, percebemos que o tempo de espera foi tão valioso quanto a própria conquista. Mas será que estamos dispostos a aceitar esse processo? É isso que vamos explorar no próximo tópico. Tópico 2. Pare de lutar contra o tempo. Você já percebeu como estamos sempre correndo contra o relógio? Acordamos com pressa, trabalhamos com prazos apertados e quando chega o fim do dia, parece que ainda falta tempo para tudo. É como se estivéssemos em uma maratona sem linha de chegada. Mas Jesus nos ensina algo que vai na contramão dessa mentalidade. Em Mateus 6,34, ele diz: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa é uma verdade poderosa. O tempo não é nosso inimigo. O problema não está na falta de horas, mas na forma como lidamos com elas. Tentar controlar o tempo é como correr em uma esteira descontrolada. Você acelera, acha que está progredindo, mas no final percebe que está no mesmo lugar, só que exausto. A ansiedade de querer resolver tudo agora nos faz perder a capacidade de apreciar o presente. Quantas vezes você já se pegou pensando no que ainda precisa fazer, enquanto não consegue nem aproveitar o que já conquistou? A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Forçar as coisas antes da hora só nos deixa mais longe da paz que tanto buscamos. Pense em como as crianças vivem o tempo. Elas não estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Quando estão brincando, estão inteiramente presentes, desfrutando cada momento. E é essa simplicidade que perdemos quando crescemos. Começamos a acreditar que precisamos fazer mais, conquistar mais e sermos mais rápidos. Mas o que ganhamos com isso? Só cansaço e frustração. Jesus nos chama para viver de forma diferente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Parar não é perder tempo, é encontrar a verdadeira conexão com o que importa. A história de Marta e Maria ilustra bem essa luta contra o tempo. Marta estava ocupada, correndo para fazer tudo perfeito, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras. Quando Marta reclamou, Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10:41-42. Quantas vezes somos como Marta, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, enquanto o que realmente importa está bem na nossa frente? Talvez seja a hora de parar e ser como Maria, priorizando o que traz paz ao coração. Parar de lutar contra o tempo não significa abandonar nossos sonhos ou metas. Significa entender que há um fluxo natural para a vida. Quando tentamos forçar as coisas fora do tempo certo, nos afastamos dos melhores resultados. Mas quando confiamos no processo, as portas se abrem no momento certo. Pense em um jardineiro. Ele planta, rega e cuida, mas não pode acelerar o crescimento das plantas. O que ele faz? Confia que no tempo certo os frutos virão. Assim também é a nossa vida. Você já percebeu que, quando estamos mais calmos, as melhores ideias surgem? É como tentar resolver um quebra-cabeça. Se você está ansioso, as peças parecem não se encaixar. Mas quando você para, respira e observa com calma, tudo começa a fazer sentido. A paz interior nos ajuda a enxergar as soluções que o desespero esconde. Filipenses 4:6 nos diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Quando entregamos o controle, começamos a caminhar no ritmo certo. Então, será que o problema é realmente o tempo ou a forma como lidamos com ele?
Talvez você esteja tentando correr mais rápido do que precisa e isso só tem te afastado da paz. No próximo tópico, vamos entender por que a ansiedade não nos traz as respostas que tanto procuramos. Tópico 3. A ansiedade não traz respostas. Quantas noites você já passou acordado, com a mente girando sem parar, tentando encontrar uma solução para aquele problema que parecia impossível? A ansiedade tem esse poder de nos prender em um ciclo de pensamentos incessantes, como se quanto mais pensássemos, mais perto estaríamos da resposta. Mas a verdade é que a ansiedade não resolve nada. Pelo contrário, ela nos cega para as soluções que já estão ao nosso alcance. A Bíblia é clara sobre isso em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Imagine que sua mente é como um lago. Quando a ansiedade está presente, o lago está agitado, cheio de ondas e turvo, impossibilitando ver o fundo. Mas quando acalmamos a mente, as águas se assentam e conseguimos enxergar com clareza o que antes estava escondido. A ansiedade é como tentar remar em meio a uma tempestade. Você se esforça, mas não sai do lugar. A paz que Deus oferece é o porto seguro onde finalmente podemos descansar, sabendo que nem tudo precisa ser resolvido na nossa força. Jesus nos confronta com uma pergunta direta em Mateus 6:27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa pergunta é um convite à reflexão. O que ganhamos nos preocupando? A ansiedade não adiciona nada de valor à nossa vida. Pelo contrário, ela nos rouba a energia, a paz e a capacidade de tomar decisões sábias. E o mais curioso é que muitas vezes as soluções surgem quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente confiamos que Deus está no comando. Pense na história de Marta e Maria novamente. Enquanto Marta estava ansiosa, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, Maria escolheu o que era mais importante: estar presente aos pés de Jesus. Marta acreditava que precisava resolver tudo sozinha, mas Jesus mostrou que a paz e a presença dele eram suficientes. Às vezes, a ansiedade nos faz acreditar que estamos sozinhos na luta, mas a verdade é que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Salmos 55:22 nos convida: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A ansiedade também nos desconecta do presente. Ficamos tão preocupados com o futuro que deixamos de viver o agora. É como segurar uma corda tão apertada que suas mãos começam a doer, mas você não consegue soltar. O descanso só vem quando aprendemos a soltar essa corda, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. Pense nas aves do céu, como Jesus nos lembra em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A oração é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Quando levamos nossas preocupações a Deus, estamos reconhecendo que não precisamos resolver tudo sozinhos. Esse ato de entrega abre espaço para a paz que excede todo entendimento. A paz não significa que todos os problemas desaparecerão, mas que teremos força e clareza para enfrentá-los sem sermos consumidos por eles. Já reparou como, depois de uma oração sincera, você sente um alívio, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado? Esse é o poder da entrega. Agora, reflita. O que tem tirado a sua paz? Pode ser uma situação financeira, um relacionamento complicado ou o medo do futuro.
Seja o que for, lembre-se de que a ansiedade não traz respostas. O que realmente nos ajuda é descansar e confiar que no tempo certo as soluções virão. E no próximo tópico, vamos explorar o que acontece quando você escolhe descansar e permitir que Deus trabalhe por você. Tópico 4. Quando você descansa, Deus trabalha. Já parou para pensar que muitas vezes o que impede o agir de Deus na sua vida é o seu esforço excessivo? Parece contraditório, mas é verdade. Acreditamos que precisamos estar sempre fazendo algo, controlando tudo, resolvendo cada detalhe. Mas a Bíblia nos mostra que é justamente quando soltamos o controle que Deus começa a agir. Em Êxodo 14:14, lemos: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Essa não é apenas uma promessa, é um convite para confiar, para descansar e permitir que o impossível aconteça. Pense em um agricultor. Ele faz a parte dele. Planta, rega, cuida da terra. Mas depois disso, ele precisa confiar que a natureza fará o trabalho. Ele não pode puxar a planta para que cresça mais rápido, nem controlar o sol ou a chuva. O crescimento acontece debaixo da terra, invisível aos olhos. Assim também é em nossas vidas. Fazemos a nossa parte, mas há um momento em que precisamos parar e deixar Deus agir. O descanso é a maior demonstração de fé que podemos ter. Um exemplo claro disso é a história dos israelitas diante do Mar Vermelho. Imagine o desespero. O exército egípcio vindo atrás, o mar na frente, sem saída aparente. Eles tentaram pensar em soluções, mas nada parecia funcionar. Foi então que Moisés disse aquelas palavras poderosas: "O Senhor pelejará por vós." E o que aconteceu? O mar se abriu e eles atravessaram em terra seca. O milagre aconteceu não quando eles lutaram, mas quando confiaram e descansaram. Às vezes, é no silêncio da nossa entrega que os maiores milagres acontecem. Descansar, no entanto, não é fácil. Significa abrir mão, soltar as rédeas, aceitar que nem tudo está sob nosso controle. É uma atitude de humildade. Salmos 37:5 nos encoraja: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará." Quando entregamos, reconhecemos que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. O descanso não é um sinal de fraqueza, mas de força. É a prova de que confiamos plenamente no cuidado de Deus. A história de Jesus no barco durante a tempestade também nos ensina muito sobre isso. Enquanto os discípulos estavam apavorados, achando que o barco iria afundar, Jesus dormia tranquilamente. Eles o acordaram, desesperados, e ele simplesmente acalmou o vento e o mar. Marcos 4:39 diz: "E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança." O que essa história nos mostra? Que mesmo em meio às tempestades da vida, o descanso é um ato de confiança. Jesus sabia que o controle estava nas mãos de Deus. Por isso, ele pôde dormir em paz. Agora, pense na sua vida. Quais são as áreas em que você está lutando sem parar? Pode ser um relacionamento complicado, um problema financeiro ou uma situação no trabalho. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho, mas quanto mais se esforça, mais cansado e frustrado fica. Provérbios 3:5-6 nos lembra: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Quando descansamos, damos espaço para que Deus alinhe as coisas da maneira certa. Descansar não significa inatividade, significa fazer o que está ao nosso alcance e confiar que Deus cuidará do restante. É como plantar uma semente e saber que, mesmo que você não veja, algo está crescendo debaixo da terra. Em muitos momentos da nossa vida, tudo parece parado, mas, na verdade, as raízes estão se formando, a fundação está sendo construída.
No próximo tópico, vamos explorar como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para encontrar essa paz e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Tópico 5. A força do descanso no silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, são notificações constantes, compromissos que se acumulam e uma pressão incessante para estarmos sempre ocupados. Mas em meio a tanto ruído, a Bíblia nos ensina que a verdadeira força está no silêncio. Em Lamentações 3:25-26, lemos: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um espaço onde podemos ouvir o que realmente importa. O silêncio pode ser desconfortável. Quando nos calamos, somos obrigados a encarar nossos próprios pensamentos, medos e inseguranças. Mas é exatamente nesse espaço de quietude que as respostas começam a surgir. Pense em um lago agitado. Enquanto as águas estão turbulentas, não conseguimos ver o fundo. Mas quando o lago se acalma, tudo fica claro. O mesmo acontece com a nossa mente e o nosso coração. No silêncio, conseguimos enxergar com clareza o que antes estava encoberto pelo barulho da ansiedade. A história do profeta Elias é um exemplo poderoso disso. Em 1 Reis 19, Elias estava fugindo, cansado e desanimado, buscando ouvir a voz de Deus. Ele esperava encontrá-lo no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas Deus veio em um cício tranquilo e suave, uma voz delicada que só poderia ser ouvida no silêncio. Isso nos ensina que muitas vezes procuramos respostas em grandes manifestações, mas Deus fala conosco de forma sutil, quando nos permitimos parar e ouvir. Jesus também nos mostrou o poder do silêncio. Apesar das multidões que o seguiam e das demandas constantes, ele frequentemente se retirava para lugares tranquilos, longe do barulho, para orar e recarregar suas forças. Marcos 1:35 diz: Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esses momentos de silêncio e solitude não eram uma fuga, mas uma fonte de força. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, valorizava o silêncio, quanto mais nós precisamos dele. O silêncio também nos ensina paciência. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas as coisas mais profundas e significativas levam tempo para serem compreendidas. Isaías 30:15 nos lembra: Na vossa conversão e no sossego estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Esse sossego não é passividade, mas uma atitude ativa de esperar com confiança. No silêncio, aprendemos que nem tudo precisa ser resolvido agora e que há sabedoria em esperar o tempo certo. Pense na natureza. Durante o inverno, parece que tudo está parado. As árvores estão sem folhas, o solo está frio e não há sinais visíveis de crescimento. Mas, debaixo da superfície, as raízes estão se fortalecendo e a terra está se preparando para a próxima estação de florescimento. Assim também é com a nossa alma. Quando passamos por momentos de silêncio e aparente inatividade, na verdade estamos sendo preparados para algo maior. O silêncio não é isolamento. Pelo contrário, é uma conexão profunda com Deus e com nós mesmos. Salmos 46:10 nos convida: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando paramos de tentar controlar tudo e nos permitimos simplesmente ouvir, encontramos uma paz que o barulho do mundo não pode oferecer. No próximo tópico, vamos entender como confiar na lei do retorno natural pode transformar nossa perspectiva sobre o tempo e o esforço. Tópico 6. Confie na lei do retorno natural. Você já se sentiu frustrado por se esforçar tanto e não ver resultados imediatos? Às vezes, parece que quanto mais fazemos, menos retorno temos. Mas a verdade é que existe uma lei natural, estabelecida por Deus, que garante que tudo o que plantamos colheremos no tempo certo.
Em Gálatas 6:9, lemos: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos." Isso é mais do que um incentivo, é uma promessa. O que você está semeando agora vai florescer, mesmo que você não veja resultados imediatos. Pense em um agricultor que planta uma semente. Ele prepara o solo, rega a terra e cuida da plantação. Mas ele não fica desanimado se no dia seguinte não vê nada brotando. Ele sabe que existe um processo acontecendo debaixo da terra, invisível aos olhos. Da mesma forma, na nossa vida, há muitos frutos sendo preparados, mesmo que ainda não possamos vê-los. A ansiedade de querer resultados rápidos pode nos fazer desistir antes da hora, mas a confiança na lei do retorno natural nos dá força para continuar. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:1: "Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Essa verdade nos desafia a confiar no processo, mesmo quando o tempo parece longo demais. É como uma mangueira que leva anos para dar seus primeiros frutos. Durante esse tempo, as raízes se aprofundam, o tronco se fortalece e as condições para uma colheita abundante são formadas. Quando o fruto finalmente chega, ele é doce e abundante. Assim também acontece com os frutos das nossas ações. A história de José no Egito é um exemplo claro dessa lei do retorno natural. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por anos, José poderia ter desistido. Mas ele continuou fiel, perseverante e confiante. No tempo certo, Deus o elevou a governador do Egito e ele se tornou a salvação para sua família e para uma nação inteira. José não viu resultados imediatos, mas sua fidelidade foi recompensada no momento certo. O mesmo acontece conosco. O retorno vem quando estamos preparados para recebê-lo. Confiar na lei do retorno natural também nos protege da frustração. Quando entendemos que cada ação tem seu tempo de resposta, não nos deixamos levar pela impaciência. É como tentar colher uma fruta antes de estar madura. O resultado será amargo. Mas quando esperamos o tempo certo, o fruto é doce e satisfatório. Salmos 126, 5 nos encoraja: "Os que semeiam com lágrimas, com alegria, ceifarão." Esse versículo nos lembra que até mesmo o esforço doloroso trará uma colheita de alegria, se perseverarmos. Além disso, confiar nesse processo nos ensina a valorizar o que temos agora. Muitas vezes, ficamos tão focados nos resultados que esquecemos de apreciar a jornada. Cada etapa tem seu propósito. Cada desafio nos ensina algo, e cada momento nos prepara para o que está por vir. Isaías 40:31 reforça essa ideia. "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." A espera não é vazia, é um tempo de fortalecimento. Agora, pense nas sementes que você tem plantado na sua vida. Pode ser em um relacionamento, no seu trabalho, na sua fé ou em um projeto pessoal. Talvez você ainda não veja os frutos, mas isso não significa que eles não virão. A lei do retorno natural é infalível. No próximo momento, vamos concluir essa jornada entendendo como aplicar todos esses ensinamentos e transformar a nossa vida de forma prática e duradoura. Agora que você compreendeu o poder de descansar no Senhor, é hora de colocar tudo isso em prática. Pare e pense. Quais áreas da sua vida estão sendo consumidas pelo excesso de controle, ansiedade ou pressa? Será que não está na hora de soltar essas cargas e permitir que Deus trabalhe por você? Lembre-se, o descanso não é sinal de fraqueza, mas de confiança. É quando você descansa que Deus age, quando você silencia que as respostas aparecem, e quando você espera que os melhores frutos florescem. O que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar tentando resolver tudo sozinho ou vai escolher confiar no tempo e na vontade de Deus?
A decisão está nas suas mãos, e mais do que entender isso, é necessário viver essa verdade todos os dias. Porque no final das contas, a paz que você tanto busca já está disponível, esperando apenas que você escolha descansar e confiar. E agora eu quero saber de você. Em que área da sua vida você precisa descansar mais? Comente aqui embaixo. Eu escolho descansar e confiar, para mostrar que você está comprometido com essa nova forma de viver. E claro, se esse vídeo falou com você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar ainda mais a sua vida. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé e descanso.